Fala galera, mais um dia aqui no quarto episódio do Turistando Cash e hoje eu estou aqui com uma mulher jovem empreendedora, direto dos palcos, né? Uma modelo para o estúdio automotivo e eu vou trazer aqui com vocês a Milena. Prazer, Milena, obrigado uma vez por estar aqui no nosso podcast, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, na verdade é uma honra pra mim, né? Ainda mais você que é um querido amigo meu que o mundo automotivo me deu. Então, pra mim é um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo aceitar o convite. E, Mi, queria contar pro pessoal aqui um pouquinho da sua história. Como que foi essa transição aí do palco, né? Então, queria contar lá atrás, da onde que você veio, né? Que cidade que você nasceu. Bom, eu sou da capital, de São Paulo, né? Tenho 26 anos. E nasci na capital, filha única, assim, menina, né? Porque sou a única menina de 2 irmãos, então nós somos em 3. Show. Sou a mais velha, primeira primogênita aí. E, a infância, assim, eu sempre, na verdade, tive uma influência muito grande. Eu acho que essa coisa, começando já do automotivo, né? Mesmo no começo ali, eu já tinha essa influência que vinha ali, veio muito forte do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de carro. Desde muito nova eu tive esse contato. E também por ter irmãos homens, né? Porque era assim, ou eu brincava de carrinho com eles, ou eu não ia ter com quem brincar, né? Então, era aquela coisa, eu ter que me virar pra poder me enturmar. Então, sempre vivi muito no meio dos amigos dos meus irmãos, a gente andava sempre muito junto. Até hoje nós somos assim, estamos sempre muito juntos. Então, veio realmente ali muito desde o começo. Eu lembro que o primeiro momento, assim, que eu tive contato, que eu falei assim, não, eu gosto disso mesmo, foi quando eu ganhei uma miniatura do meu pai, foi um Landau, e aí ali eu apaixonei. Falei, nossa, eu adorei, eu gosto disso. E meu pai sempre trouxe muito isso pra mim, pros meus irmãos. Então, na minha infância, eu já tive acesso a esse mundo. Ele colecionava também muita revista automotiva, né? Na época, nossa, não só de carro como de caminhão, era transporte mundial, 4 rodas, full power. Eu colecionava todos os posters da full power. Legal. Né? Sempre gostei muito, até hoje eu tenho, inclusive. Então, eu sempre tive esse contato, assim. Foi uma infância, não foi uma infância fácil. Nós viemos da periferia, né? Nasci numa região periférica de São Paulo. Na região ali de Santo Amaro, São Jorge. Então, foi uma infância difícil, mas com os pais que eu tenho, se tornou fácil. Eles hoje falam assim, nossa, eles olham pra trás, né, com aquela coisa de querer que tivesse sido diferente, mas eu não penso assim, sabe? Eu penso que ainda bem que foi assim, porque senão eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Show. Não teria formado o caráter que eu tenho hoje, os princípios. Então, tudo tem um aprendizado, né? Legal. Então, eu tiro o aprendizado disso. Foi muito, muito importante pra mim essa fase da infância. E ter sempre meus pais comigo, pra mim, é incrível. Forjou quem você é, né? Exato. Que bacana. Exatamente. Mi, conta pra mim, como foi a sua primeira experiência profissional? Então, foi assim... desde muito nova, morando em São Paulo já, meus pais sempre trabalhavam o dia inteiro. Meu pai trabalhava à noite, minha mãe trabalhava durante o dia. Então, lá perto onde eu morava, eu nasci ali na região de Santo Amaro e a gente uma época mudou para Parelheiros, que é extremo sul de São Paulo, é bem, bem longe. E aí lá onde a gente morava, tinha de frente, chama CEL Parelheiros, né? Que é uma unidade onde eles oferecem curso, oficina, toda essa parte voltada ao esporte e lazer. Então, meus pais inscreviam a gente em tudo, né? Porque como eles trabalhavam muito, então a gente meio que passava o dia lá, né? Aprendendo, fazendo esporte. Então, eu tenho essa ligação muito forte com essa parte artística e o esporte. Comecei fazendo muitos esportes, natação, atletismo, dança. E aí, esse contato me fez me apaixonar, primeiramente, pela dança. Eu comecei a dançar com meus 7 anos de idade, fazia ginástica olímpica, tudo. Só que eu peguei um apreço muito forte ali pela dança. E aí, em 2011 para 2012, nós mudamos de São Paulo para Campinas, por conta dos meus tios. Meu tio morava aqui já, então toda a família da minha mãe veio para cá. E nós viemos também.
mudei pra Campinas e eu queria continuar. Eu tinha pegado, assim, um apego muito grande com a dança. Falei, não, eu quero continuar, quero levar isso pra minha vida. E aí eu vim pra cá e continuei na dança, participei de escolas de dança e foi. E aí até então esse era meu sonho, né? Meu sonho era me formar em dança, era ser uma bailarina profissional. E aí em 2015 eu tive um episódio na minha vida que foi um problema de saúde, onde eu fui obrigada a parar de dançar por um esgotamento físico. E aí eu não tive que abrir mão, assim, desse sonho. Fiquei super mal, até porque sempre foi o meu sonho. E aí, nesse período onde eu tive que parar de dançar, já tinha saído da escola e eu tava me recuperando, eu tive a primeira oportunidade, o primeiro contato com a moda, né? Que aí foi toda aquela história que toda menina já passou, né? Ai, fulano achou você linda, achou que você tem jeito de ser modelo. E aí eu falei assim, ai, sim, por que não, né? Vou tentar. Gosto, vou tentar. E aí eu fui, me inscrevi numa agência em Campinas e, obviamente, né, era um golpe. Tomei o meu primeiro golpe do book, né? Toda menina que já tentou ser modelo já passou por essa experiência. E aí, na época, eu tinha 17 anos. E aí, eu até então não trabalhava nem nada. E aí, eu falei assim, mãe, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse book e tal. Ela falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, porque o book custava uns 3 mil reais, mais ou menos. Aí ela falou assim, eu não tenho dinheiro? Eu falei, não, tudo bem, então eu vou começar a trabalhar. E aí, eu arrumei meu primeiro emprego num pet shop. Fui vender casa de ração. Aí eu falei, não, vou começar a trabalhar pra poder pagar meu book, né? Vou me virar. Eu vou fazer acontecer. E eu sempre fui muito teimosa, né? Porque minha mãe não queria que eu começasse a trabalhar disso. Pra ela, não, vai estudar, vai fazer outra coisa. Eu, não, mãe, eu quero isso. E aí eu fiz esse book, trabalhei por um tempo assim e fui me aperfeiçoando, fui fazendo curso de modelo, de passarela, não pegava trabalho ainda nessa fase, demorei bastante para começar realmente a viver disso, a trabalhar. E aí eu tomei o primeiro golpe, terminei de pagar o book, não peguei trabalho, aí fui para outra agência, tomei outro golpe de novo, e por aí foi. Eu acredito que foi mais ou menos assim, de 2017 para 2018, até 2019, 20, que eu só tentava, trabalhava de várias coisas para bancar esse sonho e não rolava muito, sabe? Certo. E mesmo assim eu falei, não vou desistir, não, vou continuar. E aí em 2020, entrei numa agência nova, em seguida entrou a pandemia, né? E aí, putz, limitou bastante essa coisa, mas eu já estava trabalhando bem. Estava na fase de CLT, na época eu trabalhava numa loja de decoração, no regime CLT, e eu bancava também o meu sonho através desse trabalho, né? Enquanto a moda não me desse dinheiro, eu fui fazendo várias coisas, trabalhei de babá, trabalhei de vários tipos de coisas para poder alavancar. Uhum. E aí veio a pandemia, então tive que ficar em casa, e aí tive o suporte da empresa, né, que eu trabalhava, continuei recebendo. E aí eu falei, não, vou focar ainda em coisa de modelo. Aí apareciam alguns trabalhos, mesmo com a pandemia, conseguia trabalhar em algumas coisas nessa nova agência. E aí foi passou 2020, 2021 trabalhei bem, tava feliz, tava satisfeita. E aí ali mais ou menos em 2021, esqueci um detalhe. Em 2020, nós descobrimos o câncer do meu pai. E aí ali foi um episódio muito importante pra mim, assim, muito marcante na minha vida, que foi onde eu tive que ser, assim, muito forte, sabe? E aí, no ano de 2021, meu pai iniciou o tratamento, né, de quimioterapia e tudo. E eu sou extremamente apegada com meu pai, com a minha mãe também, né? Mas essa ligação que eu te falei que sempre tive com meu pai, desde pequena. Então, pra mim foi um choque muito grande. E aí, nesse ano de 2021, que foi quando eu fiz o meu passaporte, porque eu tive a primeira oportunidade de ir pra fora, mas aí eu teria que abrir mão de cuidar dele, né? Na época eu participei de um casting e passei pra participar do Fashion Week de Milão. E aí eu tive que escolher, né? Tive que fazer uma escolha. Ou eu continuo perseguindo o meu sonho, ou eu fico e cuido do meu pai. E é óbvio que isso não tem nem assim como você comparar. E aí a agência não entendeu muito bem. Foi uma situação assim bem complicada. E aí eu fiz essa escolha. Falei, não, eu não vou. Fiquei, cuidei do meu pai. Hoje meu pai tá aí maravilhoso, normal.
tá bem melhor, teve remissão completa, não, graças a Deus. Mas poderia ter sido diferente, Com né? certeza. Então eu não quero me perdoar. Exatamente. Eu não quero me perdoar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala que você estava trabalhando de CLT e estava investindo nessa carreira de modelo, o que isso significa? Que, por exemplo, na época eu não tinha muito conhecimento dessa parte de empreendedorismo. Mas como eu tinha esse sonho de ir pra fora, eu sempre fui uma pessoa que sempre focou muito em conhecimento, sabe? Então eu pegava o dinheirinho ali que sobrava, investia em curso de passarela, tirei meu DRT, que era o que me tornava uma realmente profissional na área, né? Como se fosse realmente ali a certificação de que você é uma modelo profissional. Então, DRT, toda a parte de instrução de passarela, eu tenho certificação como instrutor, eu posso dar aula como professora de passarela. Então, eu sempre foquei muito nisso. Aula então de não teatro. É só ser magrela e Imagina, subir no palco e então, desfilar e andar rebolando pensa. assim. Não é só isso? Exatamente isso. O pessoal pensa, esse modelo é muito fácil, você sobe, você tem uma vida de glamour, mas não é assim. Você tem uma certificação que se você não tirar, se você não tem um DRT, você não pode ser considerado uma modelo realmente profissional, entende? Existe toda uma preparação, expressão corporal, expressão facial. Então, para você fotografar, existe estudo de... Nossa, diversas coisas. Entendeu? Pose, exatamente. Como que você consegue expressar movimento corporal. Por exemplo, existem formas de você posar que mostra, que passam, transmite uma impressão mais melancólica ou uma impressão mais alegre. Depende muito da proposta. Você tem que saber bacana. A proposta do que a marca quer. Então tem tudo isso, tá? Te ajuda a moldar a sua identidade como modelo. Porque é muito fácil, você só é bonita e alta. Mas não é só isso. Ser modelo é muito além disso. E é muito difícil o pessoal entender isso hoje em dia. Acha que é uma coisa um pouco banalizada, né? Minha filha nasceu linda, dá pra ser modelo. Não, será que dá mesmo? Será que ela consegue botar um salto e andar com confiança, passar essa confiança pro público? Mostrar, ter atitude. Então, é muita coisa que envolve. Legal. Né? Não é tão simples. E aí, continuando, né, nessa linha do tempo, trabalhei em 2021, aí tive minha primeira oportunidade de ir pra fora. Não fui por conta do meu pai, não me arrependo também. Foi a melhor atitude que eu poderia ter tomado. Hoje eu tenho ele, então pra mim isso é o suficiente. Com certeza. E aí, continuei trabalhando bastante. O ano de 2022 trabalhei muito também. E aí chegou o ano entre 2022, que foi onde eu resolvi tirar minha carta. Até então eu não tinha tirado carta. Tinha deixado essa coisa do automotivo um pouquinho de lado e focado no modelo, que era uma coisa que eu já estava investindo desde os 17. Então eu queria fazer muito aquilo girar. Mas eu continuava sempre frequentando evento, essas coisas, né? Como eu falei, desde pequena. Meu pai me levava muito em racha, evento que tinha no IMB de terça-feira à noite. Meu pai me levava pra ver Fusca. Ele é um vagueiro raiz, né? Pra ver carro mexido. Então, eu nunca perdi esse gosto, né? E aí entra a questão da transição, né? Que aí em 2023 foi onde tudo mudou, né? Eu comprei o meu primeiro carro, que foi um Up Speed TSI. Show. Né? Um Upzinho. Tinha que ser um Volks, né? Tinha que ser, já comecei certo, né? Comecei num Volks, eu apaixonei naquele carro. Na época, ser upzero era moda, né? Eu falava assim, não, eu quero ter um Up, mas eu não quero ser uma upzera. Eu quero fazer um negócio diferente, sabe? Não ser essa coisa só da mexer em performance e fazer o carro correr. Não era isso que eu queria exatamente. Curti, sim, o carro, brinquei um pouquinho, mas o meu foco era realmente fazer um negócio legal, né? Um projeto legal. E aí, quando eu comprei o carro, eu peguei mais interesse ainda em modificar, né? Então, eu mesma pegava pra mexer... fazer a parte ali, fiz um polimentinho no farol, era do meu jeito, mas era, sabe, mexia, fui lá, ganhei a válvula de alívio, fui lá e troquei. Aí eu lembro até que um seguidor meu, que sempre me acompanhou, ele, inclusive a empresa dele chama Forte TSI, ele é especializado em peça, principalmente para esse carro, TSI, Up em geral. E aí ele viu minha página, ele me acompanhava, e aí inclusive é o vídeo mais bombado lá do meu Instagram, que tem 1 milhão de views, que é um vídeo que eu fiz, que ele me desafiou a instalar Blow-By, que é uma pecinha que vai ali no coletor de admissão. Uhum.
E aí ele falou assim, ó, eu tenho uma pecinha aqui que se você topar o desafio, eu te mando. É uma pecinha que tem um valor caro, vamos dizer assim, né? Porque vale realmente a pena, é uma manutenção muito necessária. Ele falou, vou te mandar. Se você... É um desafio, você conseguir instalar sozinha. Aí eu falei assim, tá bom, pode mandar, né? Bora. E aí eu fiz esse desafio, troquei tudo. Nossa, deu um trabalho, assim, mas foi super legal. Eu adorei. Ali eu me conectei realmente com o carro, sabe? Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu gostei, é isso que eu quero. E aí foi super legal essa experiência, assim, pra mim, de mexer. Eu sempre fui muito de querer eu mesma fazer, autodidata, assim, sabe? Não gosto de pedir, eu gosto de ir lá e fazer porque eu gosto de entender. Mão na massa. Exatamente, eu sempre fui dessas. E aí, nessa época que eu comprei o carro, foi onde eu recebi minha primeira proposta para trabalhar nesse setor, né? Eu já estava enjoada, vamos dizer assim, do mundo de modelo. Já tinha alcançado, fiz desfiles muito legais, trabalhos muito bons, mas eu já tinha meio que percebido que não era exatamente o que eu queria. Até porque eu vivenciei muitas coisas no mundo da moda, que a galera sabe que é meio complicada, e aí eu falei assim, não é isso que eu quero, eu não quero ficar nisso pra sempre. E aí resolvi, e aí eu tava à procura de alguma coisa, eu falei assim, como que eu vou mudar isso, o que que eu faço? E aí quando eu comprei o carro veio, sabe, esse start, eu falei, poxa, como que eu nunca pensei nisso? Foi uma coisa que eu sempre gostei e eu nunca cogitei, né, trabalhar. E aí, continuando, né, eu recebi a primeira proposta para trabalhar numa estética automotiva em Campinas, né? Um amigo do meu irmão me acompanhava e falou, Mi, pô, eu vejo que você gosta de carro, você sempre posta, você não tem vontade de trabalhar com isso? Eu falei pra ele, olha, eu tenho, né? Assim, por mim, eu vou. Aí ele falou assim, vem aqui conversar com a gente, né? Natan, inclusive, um abraço pro Natan. E aí eu fui, conversei com a estética, conversei com o Rafa, que é um grande amigo meu também. O Rafa meio que foi o meu professor, assim, me ensinou muito. E aí eu entrei, né, fui lá conversar. E aí eles falaram, a gente quer alguém para poder cuidar não só da parte de marketing, mas também ser um aprendiz ali no ramo de detalhamento, né, automotivo. E aí aí eles fizeram uma proposta e eu aceitei. Falei, quer saber? Bora. Eu vou. E foi uma loucura, assim, porque ninguém entendia, sabe? Foi da noite pro dia. Até o fim do ano eu tava trabalhando de modelo, no ano seguinte... Cadê? Menina, você tá modelando? Não, tô lavando carro. E muita gente não entendia, sabe? Por quê? Como que você teve essa coragem de fazer, assim, do nada sair de uma vida super supostamente glamurosa, onde eu ganhava muito bem pelos trabalhos, para poder ser CLT de novo, né? Ganhar muito menos em comparação ao que eu ganhava na época, mas o meu foco ali estava em realmente começar e aprender, porque eu já tinha essa visão de que eu queria um dia abrir ter o meu espaço, ter o meu negócio. Então você começou sendo CLT de novo? Eu voltei a ser CLT, abandonei o PJ mais uma vez, para poder aprender uma coisa nova. Tá certo. Né? E teve muita gente que obviamente não apoiou, não, você tá fazendo uma cagada, né? Não vai e tal. Mas eu falei, não, eu vou meter a cara. E aí na época eu ainda tava pagando o carro, então o meu salário ia praticamente inteiro para pagar o carro, né? Mas vem cá, uma curiosidade aqui, ó. Por que o nome Chun-Li? É verdade. Mas vem cá, pera lá, antes de você responder essa, pessoal, deixe nos comentários aí, tá? Curte e compartilha aí o canal e escreve aí pra gente ter mais engajamento. Deixa o seu like aí pra gente sempre estar trazendo mais novidades aí no canal, beleza? A gente vai aproveitar, tomar água aqui, molhar um pouco o benço, que a gente fala bastante. Eu Nossa, não, né? Ela falou bastante, né? Eu desembestei que ia falar, né? Tô sem freio. Mas essa é a ideia. A gente só dá a introdução e o convidado fala. Nossa. É isso aí. Mas conta aí pra gente por que o nome Chun-Li, pra todo mundo saber. Se você sabe, escreve aí. Tem gente que sabe. Hoje, 90% das pessoas me chamam de Chun, né? Chun-Li, Chun. Ninguém me chama de Milena, é muito difícil. Mas é por conta do Up. Que acontece? Antes de eu ter o Up, eu... Na vida de modelo mesmo, assim, né? Ia muito pra academia, essas coisas. Era super focada, né? Em ter o corpo e tal.
E aí eu usava franjinha, aquele cabelo assim com franjinha. E eu usava muito coquinho na cabeça. Muito, com a franja. E aí eu ia pra academia, pros lugares. E aí uma vez um amigo falou: nossa, você parece a Chun-Li do Street Fighter, com esse cabelinho. Aí eu falei assim, nossa, Chun-Li do Street Fighter, né, tal. E aí pegou esse apelido. Aí nesses lugares comuns já começava a chamar, Chun-Li ali, a Chun-Li, porque eu sempre tava com esse cabelinho. E aí quando eu comprei o Up, ele, coincidentemente, era branco e azul, que é a cor da roupa da Chun-Li, né? Aí eu falei assim, todo mundo me chama de Chun-Li, 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 vou botar o nome do carro de Chun-Li. Aí apelidei, coloquei ela no Instagram, Chun-Li TSI, né? Do Up. E aí pegou, mas até então era só um nomezinho bobo, sabe? Nem achei que ia virar, assim, uma marca, uma identidade. Mas aí pegou muito forte. É a Chun. Oi, Chun-Li, nanana. Ele pegou. E aí ficou Chun-Li. Então essa virada foi em 2023, essa virada de chave aí. Exato, 2023, que pra mim foi um aprendizado, assim, marcante que eu tive na minha vida. Porque eu abandonei mais, eu senti assim, naquele momento, que eu abandonei mais uma vez um sonho, sabe? Só que daquela vez eu realmente queria fazer aquilo. Então foi a virada realmente de chave que eu queria, assim, pra minha vida. E aí eu comecei a trabalhar nessa estética. E aí eu ficava um pouquinho na parte de recepção. Ficava ali na recepção, fazia orçamento. Aí fazia a parte de marketing também, gravar vídeo. Só que o meu foco era botar a mão na massa. Então eu pedia pra ficar na operação. E aí eu fiquei uns 8 meses, mais ou menos, trabalhando, assim, em recepção e tal. Aí depois eu cheguei pra eles e conversei. Eu falei, olha, eu quero ser técnica. Eu quero ficar 100% na operação. Quero sair de orçamento, da parte de atendimento. Eu não quero. Eu quero ficar com a mão na massa. Quero fazer carro. Eles falaram, não, beleza. A partir de agora, então, você fica como técnica. A gente arruma um vendedor pra oferecer os serviços e tal. E, o que mais te marcou, assim, a parte de sofrer algum preconceito nessa transição? Teve alguma coisa marcante nesse processo? Nessa transição? Nessa transição, então, teve tanto da parte, assim, as pessoas encararam, de repente, assim, no começo, de uma forma meio... Você, tipo assim, tá perdida, porque você tinha uma vida boa, né? Ganhava bem, estava em lugares legais, com pessoas legais do ramo. E aí, do nada, você saiu pra ser CLT e... Então, isso foi um pouco difícil de lidar. Até mesmo comigo mesma, né? Porque eu falava assim, nossa, será que eu tô fazendo algo muito errado da minha vida? Será que eu tô desperdiçando todo esse trabalho até aqui? E agora, simplesmente, só pra poder... Então, isso foi marcante pra mim. Ver a reação das pessoas nessa época era uma coisa que me chateava, né? E essa questão que você comentou, assim, do preconceito, sim, quando eu entrei... Foi difícil, porque teve até situação onde eu fiz o carro do cliente e o cliente, tipo assim, achou que tinha sido um cara ou alguma coisa. E aí eu falo, não, mas foi eu que fiz o carro. E aí a pessoa fica meio, tipo assim, como assim? Foi você? Não, eu queria que fosse um cara, não queria que fosse sabe? Mas ao mesmo tempo teve as pessoas que gostaram muito, que apoiaram super. Meu pai mesmo foi uma pessoa, meu pai e minha mãe. Me apoiar em todo momento, meus irmãos, minha família no geral, né? Sempre dando aquele suporte. Minha avó também, principalmente. Essa fase eu morei muito com ela. Ainda moro praticamente, né? Tô sempre na casa dela porque eu trabalho ali perto. Então, a minha avó participou muito disso comigo. Meus avós, né? Meu avô também. Então, foi uma experiência, assim, foi muito marcante. Teve essa represália de algumas pessoas, mais a galera que era da moda ali, que conviveu comigo, me viu trabalhar. Muita gente falou assim, você trabalha tão bem como modelo, sabe? Larga, volta pra cá, a gente quer. E aí eu ficava nessa, vou, não vou, tô fazendo cagada, não tô. Então, essa parte foi difícil, assim, foi marcante. E conta um pouquinho das viagens, como que foi isso daí? Tá, rolando verdade. bastante viagem?
Nossa, hoje o mundo automotivo, assim, me permite muito, né? E essa questão de ser empreendedora, porque no caso ali, eu comecei a trabalhar nessa estética, fiquei um ano e meio mais ou menos, quase 2, e saí no final do ano passado, né? Então, faz um ano agora, na verdade, em novembro para dezembro, que eu resolvi ter carreira solo de novo, né? De me tornar PJ. Então, querendo ou não... Então você ficou CLT praticamente até novembro? Até novembro do ano passado. Então você tá um ano aí em carreira solo. Eu tô um ano aí em carreira solo como PJ novamente. E aí... então, aí eu vendi o Up, né? No começo do ano. Vendi a Chun-Li. E aí peguei o Jetta. E aí foi de uma loucura, né? Montou porque outro projeto. Aí eu falei, não me aguentei, né? Eu vendi o Up, falei, não, agora eu vou focar só na empresa, Chun-Li Works, né? E aí fui lá, não, eu preciso de mais um projeto, eu quero montar mais alguma coisa. Eu me arrependi um pouco da Chun-Li, né? De ter vendido, eu fiquei com aquele sentimento Era muito bonito, ruim. eu conheci o carro dela, era muito bonito. Era legalzinho, era um upzinho legal. Era rodeira RS2, né? Réplica de BBS, com suspensão a ar também. Ficou muito legalzinho. Tá lá 8,5, tadinha. Era super bonitinho. E aí eu me arrependi. Então eu senti que eu queria repor um pouquinho dessa sensação. Mas vem cá, esse carro tá onde hoje? Ixi, esse carro já foi... Eu acho que ele já foi até desmontado. O cara tá lá pro lado do Rio Grande do Sul. O cara vendeu suspensão. Eu fiquei com uma... Exatamente por isso. Eu fiquei com uma dor no coração. Falei, nossa, eu montei com tanto carinho. Mas é assim mesmo. Mas acontece, né? Projeto aí. Projeto. E aí, pra suprir um pouco a falta do carro, eu falei, não, vou pegar o Jetta. E eu queria uma coisa diferente. Lasanheira. Assim, lasanheira, né? Sair de 3 cilindros pra uns 5 cilindros. Nossa. É pra compensar, né? Faltava um, pegou um a mais. Pegou logo a mais, entendeu? Exatamente, né? O bolso é que sentiu, né? Normal. Pegou um econômico pra um beberrão. Exatamente. Tava fazendo 22 na estrada, agora eu vou fazer um 14. Até que tá bom, tá né? Bom. Mas ele só faz também porque é manualzinho, ando na manha. Mas eu senti essa falta. Eu falei, não, eu preciso de um projeto, eu quero continuar, não adianta. Eu quero ter um carro pra mexer. E até porque isso também estava muito ligado ao meu trabalho, né? Então, para eu poder divulgar, eu acredito, foi a minha porta de entrada ir com carro para eventos e tal. Então, eu falei, não, eu preciso de um carro. E eu não queria sair do mundo Volks, né? Sou apaixonada por Volks, não, tem que ser Volks. Show. E aí eu fui procurando, achei o Jetta e ele manual já. Aí eu falei, nossa, eu vou ver esse carro. Falei, não, tenho que ir. E aí eu bati em Cotia, o Zé foi comigo, inclusive, meu namorado. A gente foi em Cotia, eu falei pra ele, a gente tá gastando 400 conto de Uber pra ir, a gente vai ter que voltar com esse carro. E ele assim, né, não, é melhor gastar 400 do que perder um dinheirão num carro ruim. E eu não tava com essa mentalidade, eu tava meio cega, eu falei, independente de como o carro tiver, eu vou buscar. Queria nem saber. E aí a gente chegou lá, e o carro foi assim, a gente viu o carro embaixo de um toró, então, parte externa, não deu pra ver nada do carro. Eu só vi que era preto. Exatamente o que eu pensei. Eu falei assim, a parte externa pra mim é o menor dos problemas, né? E aí, andamos com o carro e tal. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu vou comprar. Aí ele ficou meio assim, ele não tinha gostado muito da ideia, mas ele aprovou. Ele sempre me apoiou muito também, não tenho nem o que falar. E aí pegamos o Jetta. E aí peguei o Jetta e comecei a mexer. Tinha muita coisa pra fazer de lata, ele tava bem surrado, tinha tomado chuva de granizo com o antigo dono, então imagina. Nossa. Era ovinho no carro inteiro, era muita coisa. E aí comecei a mexer nele porque eu queria deixar ele pronto pra começar a viajar, ter a confiança, né, de ter um carro ali bom pro dia a dia, querendo ou não, ele era meu carro do dia a dia, é o meu carro do dia a dia, né, ainda. E aí foi indo, fui mexendo, e aí junto a isso fazendo a Chun-Li Works acontecer, né? Tô trabalhando hoje no galpão de um amigo meu, que é o Bob, que trabalha com a parte de envelopamento e PPF. E aí ele me cedeu espaço, não, me abraçou minha empresa, vem trabalhar aqui com a gente, tem muito a ver, porque aqui eles fazem a parte de envelopamento e PPF, tem o Emílio que é com a performance. Então, o detail é o que falta, né? Aqui o carro entra de um jeito e sai de 100% pronto. E aí eu falei, não, faz sentido. Então, hoje a gente trabalha tudo junto. É a tríade ali dos carros. Legal.
Bom, antes de falar da parte de viagem, eu vou falar um pouquinho aqui dos patrocinadores, mas eu queria falar para vocês que estão assistindo a gente aí, deixe seus comentários se você se identificou aí um pouquinho da história da Milena, tá? Ex-modelo, agora é estética automotiva, certo? Então você que está também precisando de um serviço automotivo aí, tá? Então, pessoal, sempre divulgam aí o podcast, comentam, depois vai lá no Instagram também, compartilha o nosso Instagram pra galera que se identifica aí com nossos convidados, tá? Isso é super importante pra página, porque, como vocês sabem, é o 4º episódio e esse projeto tá apenas começando. Então, compartilha aí, arrasta pro lado, comenta, compartilha, divulga, que isso acaba ajudando a gente. Então, chamar nossos patrocinadores agora, antes da Mi falar sobre viagem, que tem tudo a ver com o nosso patrocinador, que é a Turistando Chile. Há 10 anos levando brasileiros pro Chile. E esse mês passado teve a Black Friday, que foi excelente para levar nossos brasileiros para Santiago. E falando em grupos, a Turistando está levando vários brasileiros agora em 2026. É isso mesmo, ela está trabalhando com vários grupos, saindo diretamente de Guarulhos, São Paulo, e levando para Santiago. Então, se você tem vontade de conhecer o Chile, é com a Turistando Chile. Entre em contato com essa galera que eles podem te levar em segurança para conhecer o Chile. Pensou em Chile? É com a Turistando Chile. Bora! E agora, Clínica Excel Odontologia, que está localizada em Indaiatuba Centro. Você que quer fazer um tratamento odontológico, quer mudar o seu sorriso, entre em contato com a Clínica Excel, que está localizada em Indaiatuba. Abraço, Clínica Excel. E agora, quem é essa aqui? Meu Deus, eu não sei fazer anúncio desse patrocinador aqui. Por favor, Mi, vende seu peixe agora. Gente, bom, a minha empresa, né, falei aqui, não falei o nome, né? A minha empresa é a Chuli Works. Hoje, como nós estávamos falando, saí da parte de passarela, né? Saí da moda para trabalhar com estética automotiva. Então, hoje eu trabalho atendendo clientes a toda a parte de detalhamento. Então, desde a parte de higienização interna, polimento, lavagem, tudo sou eu que faço. Trabalho sozinha, por enquanto. Mas, na verdade, eu gosto, esse é o foco, é ter um atendimento ali 100% exclusivo, personalizado. Nada de rotatividade, o seu carro entra e ele vai ter toda a atenção necessária para poder realizar o melhor trabalho possível, do jeito que você merece, do jeito que você gosta. Eu, como dona de carro mexido, sou chata, então eu entendo como que é você confiar o seu trabalho, o seu projeto na mão de alguém. Então, o meu trabalho é 100% focado em entregar isso, né? Uma coisa mais customizada, mais exclusiva e sempre uma qualidade acima da média. É isso aí, galera. E eu já usei e eu recomendo. Vocês sabem que eu sou amante do produtos automotivos, né? Eu tenho algumas lasanhas e ela já fez o serviço pra gente também, no meu Golf amarelo, e ficou excelente. Eu tava indo para um evento, ela fez um trabalho 2 dias antes. Foi. No dia do evento choveu. Ela foi lá no dia do evento e fez todo um cuidado no carro também, 2 dias de evento. Né? Ela foi lá e cuidou dos 2 dias de evento do carro. Então, assim, a atenção que ela dá no seu carro é de verdadeiro de um dono de carro que gosta de cuidar de fato, galera. Então, eu uso e recomendo para vocês, galera. E você que quer patrocinar também o nosso podcast, entre em contato com a gente. Escreva aí, entre em contato comigo através do inbox aí do Instagram. Então, deixa um recado aí que a gente conversa também. Bom, voltando para a história aí sobre a viagem, conta um pouquinho como tá sendo essas viagens através aí de trabalho, tá? Que tá te proporcionando conhecer pessoas, fazer network. Sim. Como que tá sendo isso para você? Incrível, você comentou até dos dias de evento, eu acho que foi um bom exemplo, eu acho que foi uma experiência muito legal que eu tive, uma das primeiras, inclusive, em poder trabalhar realmente fora ali do meu espaço, né? Nós fomos pro evento lá em Itu, foi incrível. Para mim, essa experiência de cuidar lá do seu carro, por mais que, né, todo dia chovia, né, ia lá, dava uma cuidada no carro, manter ele sempre limpo, sempre bonito. E para mim foi uma experiência incrível, porque é o meu habitat, vamos dizer assim, é o lugar que eu gosto de estar. Então, poder juntar a viagem com o evento, com o trabalho, é incrível, assim, isso me
me deixa extremamente realizada. E o mundo automotivo tem me proporcionado isso, né? Não só com projetos, mas com o trabalho, e aí poder unir os dois. Isso pra mim é uma realização muito grande. E que evento, né? Não, que evento. Aí, Renanzão, que evento, hein? Gente, você sabe o que a gente tá falando, né? Né, Renanzão? Mas e aí, que mais você fez de viagem? Bom, primeiro contato, na verdade, com a trabalho não foi com um projeto, né? Foi quando eu fui para Balneário. Acredito que foi uma experiência muito boa. E aí eu fui com a empresa que eu trabalhava, que era a Hups, né? Que é uma empresa muito grande no setor de polimento automotivo, maquinário. E aí nós fomos como Hups expor num evento lá em Balneário Camboriú. E aí ali foi o meu primeiro contato realmente viajando a trabalho. Legal. E aí lá eu pude tanto ficar na parte de stand, atendendo, fazendo a parte técnica, ensinando, mostrando, demonstrando o produto, mas também na parte de treinamento, que aí foi quando eu tive a primeira oportunidade de dar um treinamento, um workshop, e foi assim incrível, né? Poder sair daqui pra lá em tão pouco tempo, porque querendo ou não foi coisa de menos de um ano que eu fui pra essa viagem, né? Eu entrei na época na empresa em agosto para setembro, e em fevereiro a gente já tava viajando. Eu tava indo pra Balneário dar workshop, treinamento. Então que isso para mim foi incrível. E viajar, gente, viajar é muito bom. Ainda mais quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, né? Tanto que hoje, pra mim, a gente tava até conversando disso antes de iniciar aqui o podcast, que as ideias, né, pro futuro é isso. É agregar mais a viagem ao trabalho. É você não ter essa limitação geográfica em ficar numa região só, fazendo ali. Não, a ideia realmente é expandir isso, que a Chunliworks trabalhe de formas remotas e de tudo quanto é jeito possível. Hoje eu tenho meu espaço, mas não me limita a fazer um atendimento em delivery, ou igual a gente fez, fui lá no espaço, preparei o carro, fui pro evento junto, estive ali cuidando do carro. Então isso pra mim é algo diferente, acho uma tendência muito legal. Foi meio que você teve um detailer particular, né? Foi. Eu fui com o Thales, eu fiquei colada nele. Ele me passa isso aqui, não, beleza. Eu fui meio que uma detailer particular. Foi. E eu adorei, foi incrível. Foi incrível, assim, foi uma top. Experiência muito legal. Toda hora o carro tava limpinho, chegava lá. Nossa. No outro dia. Um cocô, uma fruta. Um cocô, não, vários cocô. Primeiro dia foi um arsenal, né? Nossa, foi terrível. Até trocamos o carro de lugar. Então, assim, valeu a pena. Não, e era o quê? Meia-noite de sexta-feira e a gente lavando o carro, pedindo coisa emprestada. Não, vamos lavar. Não. Pedi shampoo, eu lembro que eu não tinha levado, porque eu não tinha ido com Jetta, né? Eu tinha ido de Uber, acho. E aí era assim, 10 graus, um frio absurdo. E a gente lavando o carro, e todo mundo lá tava lavando o carro, né? Meia-noite, todo mundo lavando o carro. Só por Deus. Foi incrível, foi uma experiência muito legal. Perrengue chique, né? Esse foi. Mas vem cá, e a última viagem que eu vi você fazendo foi pra Curitiba, né? Isso, exatamente. Que foi uma experiência muito, muito boa. Até porque foi o primeiro evento que eu levei o Jetta. Então, do ano inteiro, eu comprei ele em fevereiro, mais ou menos, fevereiro pra março. Foram todos esses meses preparando o carro pra poder levar pro Vagnation, que era um evento que eu tinha muita vontade de conhecer. Todo mundo sempre falou muito bem. E aí o Leandro, amigo meu, não, Mi, você tem que ir ano que vem. Eles foram ano passado, eu não consegui ir com o Up. Não, você tem que vir ano que vem. Aí eu falei assim, quer saber? Comprei o Jetta só pra poder ir nesse rolê, porque eu não queria ficar sem carro. Você lançou o carro lá, né? E exatamente, eu meio que lancei o carro, porque fez todo aquele suspense da cor do envelopamento na semana. E aí eu lancei a cor de fato do carro, a nova cor do carro nesse evento. E foi uma viagem, mais uma vez, uma viagem atrelada tanto ao trabalho quanto ao projeto. Então foi uma realização múltipla, assim, né? Eu como Milena querendo conhecer Curitiba, ir para um lugar novo, aí ao mesmo tempo envolvendo o mundo automotivo, porque eu fui expor meu carro, então foi incrível, e trabalhei lá, cuidei dos meus carros, do meu carro, do carro da galera. Do pessoal. Bom, top. Bom, tá chegando ao fim, mas uma coisa que a gente conversou no começo, antes de iniciar o play aqui,
a gente tava falando sobre a liberdade, né? Acho que empreender, acho que envolve a parte de liberdade financeira, que acho que todo mundo quer alcançar isso, né? Sim. E uma das coisas que algumas profissões alcançam é a liberdade geográfica, né? Sim. Que no teu caso, acho que você trabalha o que você gosta, né? Dá pra ver isso, Sim. a paixão que você tem pela tua profissão, né? E você pode alcançar essa liberdade geográfica, né? Exato. De você estar aqui hoje, você tá em Campinas, depois você tá em Itu, em Dayatuba. Exato. E você pode viajar para fora, como você comentou, que você tem a possibilidade de ir para França, né? Exato. Então, a parte da Europa, dá para você rodar a Europa, né? Dá para você ter uma programação, viajar. E como eu comentava para você, dá para você criar sim uma agenda, se tiver público lá fora, Sim. e explorar um pouco esse mercado, né? Exato. Você como turista, você pode ficar até 90 dias lá fora. Então, de repente, você criar alguns contatos, fazer algum network e, a tua bolsa é uma politriz. Exatamente. Uma boa indo embora. Já né? era. Resumindo, é isso. Resumindo, né? é isso. Então, eu acho que tem como você explorar um pouco isso futuramente, sim. Sim, né? Então, é uma sim. coisa que a gente conversou aqui e, de repente, essa liberdade geográfica para você é até mais fácil. Exato. Né? Na minha profissão, teoricamente, é isso, né? A gente estava até brincando. Eu fui pro Chile esse ano 4, 5 vezes. Então, Sim. eu consigo viajar com o meu computador, eu consigo fazer várias coisas. Por isso que eu Exato. consigo tocar o meu negócio do Chile aqui do Brasil. Por Sim. isso que a gente se voltou do Chile para cá, eu e minha esposa. Porque eu consigo tocar o meu negócio daqui. Eu vou me mudar para os Estados Unidos. Eu consigo tocar o meu negócio dos Estados Unidos, o negócio do Chile. Entendi. Eu tenho essa liberdade geográfica. Não é a mesma coisa, claro que não é. Mas você também conseguiria tocar aonde você passar, você consegue fazer um polimento. Então, Exato. Você consegue ter essa liberdade. A mesma coisa o Zé, o seu namorado. Ele é tatuador, é a mesma coisa. Exato. Eu tenho o rapaz que fez minha tatuagem, ele tá indo pela segunda vez agora em dezembro pra Suíça. Ele já foi, acho que em julho ou agosto ele foi, e agora ele abriu a agenda de novo pra dezembro e vai lá de novo. Então, assim, é super bacana. É muito bacana. Exatamente. Então, tem fácil profissões que vocês conseguem. Principalmente Exato. quando querendo ou não, profissões que tem a ver com a mão de obra. Sim, né? Então exato. É muito bacana Prestar isso. o serviço, Exatamente. né? É aquilo que a gente estava conversando. Acredito, sim, o que eu tenho me empenhado é para que o futuro da Chun-Li Works, da minha empresa, parta para isso. É trazer realmente não só uma visão diferente. Eu acho que o mercado... Não que o mercado aqui no Brasil seja ruim, mas já está um pouco mais do mesmo. E eu sempre tive muito essa influência lá de fora. Sempre acompanhei muito as coisas lá de fora. Empresas e marcas que trazem esse lifestyle, sabe? Que é o que eu gosto. Então, é realmente o lifestyle automotivo junto ao trabalho. Então, o que eu vejo hoje para a empresa como futuro, e a gente está falando de um futuro próximo, né? Algo assim para o ano que vem. Vou abrir mão um pouquinho de focar tanto no projeto. Já realizei 2 sonhos que eu queria, mexi em 2 carros. Então, agora o meu foco está sendo 100% a empresa. E é onde eu quero alcançar realmente essa liberdade geográfica viajando. Tenho vontade de expandir a minha empresa para fora, a marca. Quero que a Chun-Li Works seja não só voltado assim, não só uma estética automotiva, mas que seja, por exemplo... Tem roupa, então é uma empresa que ela vai ter várias vertentes. Eu gosto muito de comparar assim com a Red Bull ou a Monster, que eles estão em tudo, né? Eles são tudo e o que eles menos focam, na verdade, são nos energéticos, porque isso eles já têm o nome deles. Exato. Agora eles estão no skateboarding, no motocross, em corridas, né? No drift, eles estão em tudo. Então, eu acho que ter essa versatilidade para poder abranger... ser realmente, eu quero que a Chun-Li Works seja realmente um lifestyle, e eu acredito sim nessa possibilidade de levar para fora, de ter a marca lá fora, e conseguir, igual você estava mencionando, né, trabalhar aqui, lá, fazer guest lá, trabalhar em alguma estética automotiva lá, levar isso um pouco para lá, né, porque a gente conversou sobre isso também, da importância que tem aqui no Brasil um carro extremamente brilhante, que eles não dão tanto lá fora. Exato. Né? Para eles, eles não têm esse mesmo apego que a gente tem, que o carro é quase um filho, né? Ai, não toca, não anda. Eu sou extremamente chata com carro. Então, eu acredito sim que acho legal trazer um pouco da cultura mesmo do Brasil para lá, essa coisa de levar o afeto ao carro, o apego, mostrar que tipo, dá para ter um cuidado melhor. Legal.
Então, sim, esse é o futuro da Chun-Li Works, com certeza. Show. Que massa. Mi, pra gente encerrar, queria que você falasse para aquela câmera ali, deixar uma mensagem para aquelas mulheres que estão começando a empreender, seja no ramo automotivo, que gosta desse ramo automotivo, ou seja na moda, ou que quer empreender, né? Para todas as mulheres, queria que você deixasse uma mensagem aí inspiradora para as mulheres que querem empreender nessa vida. Bom, como a gente comentou aqui, né? Não é fácil, principalmente uma mulher entrando num ramo tão masculino. Então, assim, não é fácil, mas se você acredita naquilo que você quer, não deixa de fazer, nem pela opinião de ninguém. Vai no que você acredita. Isso foi muito importante pra mim, me ajudou a passar por cima de qualquer preconceito, porque sim, eu tive, não foram só elogios, mas eu tive muitos julgamentos de pessoas que estão no ramo há anos e imagina que você tem essa autoridade pra poder me ensinar. Então, sim, vai acontecer, não vai ser fácil, não vai ser todo mundo que vai te apoiar, mas independente disso, se você acredita no que você tá fazendo, só vai atrás, passa por cima de tudo isso. Até hoje acontece, mesmo eu conseguindo ter um posicionamento melhor e entregar o que o cliente espera e realmente ter os meus clientes e pessoas que gostam do meu trabalho, ainda tem as pessoas que se incomodam, no ramo masculino mesmo tem homens que de repente não sabem lidar com isso, mas gente, faz parte, todo mundo passa por isso em qualquer ramo da vida, isso não é exclusivamente no setor automotivo, isso acontece em qualquer setor, então, principalmente para as mulheres, é muito importante a gente ter a nossa marca nesse meio, deixar registrado as nossas vontades, nossas inspirações. As mulheres sabem montar carro, as mulheres sabem trabalhar no ramo automotivo, então, independente de tudo, segue firme no foco. E é isso, confie no processo. Adoro essa frase. Show de bola. Mas é isso. Obrigado. Bom, você que se identificou com a história dela, comenta aí, compartilha a história dela aí. E é isso aí, pessoal. Deixa o seu arroba aí pra galera seguir. Bom, o meu arroba da empresa é Chun-Li Works, igual tá escrito aqui, Chun-Li Works. E o arroba do projeto, né, que é onde eu geralmente também mais utilizo, é o Chun-Li TSI. Que já nem deveria ser TSI, né? Deveria ser MK5, Jetta, alguma coisa assim. Mas tá lá, aí, segue TSI. Então, segue lá. Eu posto bastante conteúdo, né? Sobre carro, sobre trabalhos. Inclusive, eu trouxe aqui um presentinho que eu gostaria de entregar. Esse aqui é o lançamento novo. Recente, bem recente da minha marca. Fiz as camisetinhas. Posso virar aqui as costas pra mostrar? Ó, tem a estampa aqui nas costas, não sei se dá pra ver. Tira o cabelo. Tirar aqui. Aí, ó, logo estampinha, um Stay Clean. Porschinha 964, meu sonho. Top. É um carro que eu sempre gostei bastante. A gente nem entrou nessa questão de estilos, mas é um estilo muito que eu gosto, clássico, estilo lowrider. Tem uma influência muito grande, tudo culpa do meu pai que me deu aquele Landau. Fez eu gostar. Mas é isso, e aí eu trouxe pra você. E pra cá, duas, uma pra cada. Uma azul e uma off-white com rosa, que também particularmente é uma das minhas favoritas. Obrigado, vou entregar pra ela. Aí, Karina, você ganhou, hein? Eu não posso deixar de mostrar o perfuminho. E eu trouxe também. Esse aqui é um perfuminho que eu tenho em parceria com meu amigo Fujita, o Fábio, que tem uma marca que chama Speed Limit. E aí nós fizemos uma colaboração. Então, é um aroma que pode ser usado tanto no carro quanto em você. Então, você pode utilizar tranquilamente esse perfume no seu carro, ou você não vai manchar roupa, não vai manchar banco. E aí, nós temos essa parceria. É um perfume masculino e tem um aroma feminino também. Show. E aí, eu trouxe. Ó, que massa. Super bonitinho, né? Eu adorei essa cor, no azul. A cor que eu mais gosto. Sério? Azul. Vai combinar com você, vai ficar bonito. Com certeza. Obrigado, Mi. Imagina, obrigado que isso. por aceitar. Toca aí. Ai, foi um prazer. Convite. Se deixar também eu não paro junto. de falar, né? Top. Obrigado pelo perfume. Ó. Foi um prazer. É de abrir, né? Ó. Ele tem um aroma do Blow da Chanel. Show. Obrigado, Mi. Tamo junto, tá? Eu agradeço. Obrigado por compartilhar a sua história. Então a gente vai compartilhar aí, você compartilha com os teus seguidores. Com certeza. E vamos pra cima. Foi um prazer, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Show de bola. E é isso, nos vemos numa próxima. Obrigado, Fechou? Viu? E aí...